Olá, turma! Aula de número 4. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos estudando hermenêutica nesse módulo de interpretação bíblica. Vamos falar nessa aula sobre o fundamento da autoridade da Bíblia. Eu já dei a minha opinião aqui. Na minha opinião, a Bíblia ela é a fideldigna palavra de Deus, inerrante palavra do Senhor. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento aparece 361 vezes a expressão diz o Senhor, 445 vezes a expressão assim diz o Senhor e 540 vezes a palavra Dabhan, que quer dizer palavra do Senhor em hebraico. No Novo Testamento também repousa sobre a inspiração bíblica a pessoa de Jesus Cristo, né? Identificado como o Verbo, identificado como a palavra de Deus. Aí nós teremos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2, Mateus 15, 6, Lucas, capítulo 5, verso 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, afirmando aí a inspiração do Filho, a inspiração de Jesus. O Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, devem ser vistos como partes de um mesmo todo, ou seja, de um todo. Eu falei na aula passada que, para efeito de estudos, são 66 livros, mas é um livro só. E também a gente não pode exaltar o Novo Testamento em detrimento do Antigo. São, na realidade, um compêndio de um livro só. Partes da revelação de Deus, pois ambas têm a mesma origem, que é a revelação divina. Nós temos uma unidade bíblica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque a fonte é a mesma, Deus. E Deus ele não muda. Deus ele tem um dos seus atributos que se chama imutabilidade. Você vai ver isso melhor no nosso módulo de teontologia. Deus não muda. Em segundo lugar, nós temos na Bíblia uma continuidade. O Deus que falou muitas vezes voltou a falar em um segundo momento e para dar continuidade àquela mesma temática, aquele mesmo assunto. As revelações progressivas de Deus formam um todo. Então, nem sempre Deus ele vai se revelar plenamente no primeiro momento ao falar. Ele vai dar continuidade, né, à sua mensagem, à sua revelação. Em terceiro lugar, nós temos a progressividade. A revelação de Deus ela é progressiva, ela é crescente. Deus falou primeiramente lá atrás através dos profetas e hoje ele fala através do seu Filho Jesus, que é a própria revelação suprema, é a própria palavra. Em quarto lugar, nós temos a diversidade. Existe algo que une o Antigo e o Novo Testamento, mas existe algo também que separa o Antigo do Novo Testamento. É o que nós chamamos de diversidade. No Antigo Testamento, Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Costumes eram diferentes, língua era diferente, tempo era diferente, geografia era diferente, mas Deus era o mesmo. Deus ele não muda. A mensagem sempre foi a mesma, a mensagem de salvação. Então é importante você olhar a Bíblia Sagrada como um todo e não apenas como uma parte da revelação, até porque Deus ele não muda. O Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Talvez o que houve ali de mudança foi a aliança, porque a aliança da lei é diferente da aliança da graça, mas Deus, na sua essência, ele não muda.
Fechamos a 4ª aula de hermenêutica, ainda teremos figura de linguagem, ainda teremos as regras da hermenêutica. Fica com a gente aí, tá bom? Bons estudos!